Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Presbítero Eliazar. Nós vamos estar aprendendo hoje aquilo que Deus colocou no meu coração, que foi falar sobre depressão e também suicídio. Então vamos ter alguns vídeos, tá? Vamos ter alguns vídeos sobre esse tema, sobre esse tópico, para trazer conhecimento, tá? Vamos estar falando sobre a depressão. Vamos falar sobre a depressão espiritual. Vamos falar sobre o suicídio e também o suicídio espiritual. Pois bem, eu já vou estar aqui entrando em um tema a respeito de depressão. O que é depressão? Depressão, ela é uma doença psiquiátrica crônica. Psiquiátrica crônica, certo? É um sentimento, ela é um sentimento de tristeza profunda. Ou seja, quando estamos falando de depressão, estamos falando de tristeza profunda. Vou ousar a dizer aqui algo bem mais forte: tristeza bem profunda. Porque uma coisa é eu me sentir triste, outra coisa é eu sentir uma tristeza profunda. Se sentir triste, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que perde o seu emprego. Ela perdeu o seu emprego hoje, chegou a notícia para ela, ela ficou triste. Ela até passou um momento do dia que recebeu a notícia preocupado, um pouco triste, só que chegou amanhã, ela vai dizer: poxa, eu perdi o meu emprego, mas eu tenho capacidade, eu tenho força para buscar um novo emprego. E as coisas que acontecem no dia a dia, um amigo que chama aqui, outra amiga que chama ali para fazer alguma coisa, para ir na igreja, ele acaba esquecendo até mesmo que ele está desempregado ou desempregada, certo? Então, o que acontece? Chega no outro dia, ele vai começar a procurar emprego e não vai ficar dependendo somente daquele sentimento de tristeza que ele teve. Não, ele tem força para buscar um novo emprego, ele tem força para sair daquela situação de desemprego e encontrar uma situação em que ele vai se colocar à disposição para trabalhar novamente. Isso é uma tristeza, de sentidos diminutos, certo? Agora, quando estamos falando de tristeza profunda, já é diferente. Por quê? Porque ela alcança realmente a maior parte do dia. E essa tristeza profunda, ela não deixa com que você consiga sair desse processo. Porque é muita dor, é desânimo, é tristeza, apatia, apetite desregulado, insegurança, pessimismo, irritabilidade, angústia, sensação de vazio, vontade de morrer. Todos esses pensamentos e sentimentos de sintomas sobre depressão alcança a pessoa no dia, ou seja, ela já acorda com esses pensamentos e esses sintomas, ok? Como um exemplo de apetite desregulado. É uma pessoa que ela acorda pela manhã e ela não tem fome, ela não sente fome. Ela está ali e deitado na sua cama, a hora vai passar e a hora que ela vai tomar café já é quase ao passar da hora do almoço, ou seja, lá para as 2, 3 horas da tarde. E falando sobre esse apetite desregulado, talvez a pessoa nem se alimenta durante o dia. Por quê? Porque ela não tem ânimo, ela não tem perspectiva, ela não tem força, e ela precisa muito de ajuda. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos frisar aqui é uma pergunta que é muito usada e frequentemente
é analisada tanto pela sociedade quanto pelas igrejas. Que pergunta é essa? É a seguinte: depressão é pecado? Isso é uma pergunta que ela é colocada muitas das vezes de forma errônea dentro das igrejas e até mesmo fora da igreja, por algumas pessoas da antiga, né, que tinham uma vida um pouco mais sofrida e mesmo assim venceram sem passar pelo processo da depressão. Então ele acha que isso é bobeira, ele acha que isso não tem nada a ver, ele acha que isso é coisa de bobo, certo? E dentro da igreja, muitas pessoas falam que a depressão ela é do diabo. Então, o que nós vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui primeiro sobre depressão. É pecado? E eu volto a dizer e afirmar. A depressão, ela não é pecado, ela é uma doença psiquiátrica crônica, tá bom? Porém, tem um adjetivo aqui. Tem um acréscimo aqui que eu quero colocar, tá? Por quê? Estou falando aqui espiritualmente falando. Então, assim, aquele que é do espírito vai entender as coisas do espírito. Aquele que é da carne talvez não vai entender as coisas do espírito. Então, mas que você venha usar o teu senso para você entender o que eu estou falando. A depressão, ela não é algo relacionado ao diabo, tá? Não é do diabo, não é. Porém, existem situações que o diabo utiliza para abater o ser humano. Exemplo de uma pessoa que é cristão. A pessoa é cristã. Ela é forte em todos os outros cenários da vida dela. Porém, nesse quesito, ela chegou a um estado de depressão. Então, qual é a fraqueza que o diabo está vendo ali dentro do cenário da pessoa? Ela está vendo que a fraqueza dentro do cenário dessa pessoa é a depressão. Então, ele vai agir, ele só vai incrementar dentro daquilo que a pessoa está sentindo, entendeu? Exemplo, vamos lá, a pessoa, a fraqueza dela é mulher. O diabo vai colocar a mulher na frente da pessoa. A fraqueza da pessoa é dinheiro. O diabo vai colocar dinheiro na frente das pessoas. A fraqueza da pessoa é prostituição. O diabo vai colocar a prostituição na frente da pessoa. Ele analisa, ele está como um leão rugindo ao nosso redor, procurando a quem tragar. Ou seja, onde ele vê uma brecha, ele vai entrar. E muitas das vezes, quando nós estamos nesse processo da depressão, nós temos vários sintomas que nos impossibilita de algumas questões que nós deveríamos estar fazendo para não deixar com que isso acontecesse. Então, tem passagens bíblicas falando sobre esse texto, tá bom? E nós vamos utilizar algumas passagens bíblicas, tá? Falando sobre isso, tá bom? Mas isso nós vamos falar no próximo vídeo para não ficar muito extenso. E eu então aguardo você aqui para o próximo vídeo, em nome de Jesus.